Patrocínio Vale Auto Shopping. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Olá para você, começando aí mais um programa Empresas e Negócios, trazendo sempre um bate-papo, uma entrevista com alguma personalidade do nosso estado, da nossa região. E a gente sempre traz uns empresários, CEOs de empresa. Hoje o tema é um pouco diferente, fique atento aí. Nós vamos falar de um empreendedorismo diferente, o voluntariado. Voluntariado que às vezes é a função da vida de muita gente, né? Ajudam muita gente, as pessoas que se voluntariam para algum tipo de trabalho, né? Você vai conhecer hoje um pouco do trabalho da Rosemary Hack Tigges. Isso. Falei certo? Ela que é presidente da Fio da Vida, que é uma entidade para pacientes com doença pulmonar. Eu, particularmente, não... a gente não sabe, às vezes, a abrangência de tantas associações, mas eu não sabia que tinha uma associação para doenças pulmonares. Rose, obrigado por estar aqui no programa, obrigado por vai contar um pouco da sua história, né? Um pouco da Fio da Vida. Aqui, obrigado por estar aqui. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que é sempre muito bom poder compartilhar coisas boas e coisas importantes, que é o nosso trabalho também. Show de bola. Independente de ser um voluntariado, que a gente fala muito sobre como que se conduz a vida, né? Eu sou empresário, vou lá trabalhar, vou ganhar dinheiro. E o voluntário tem uma conotação um pouco diferente, de buscar recursos. Mas mesmo assim eu gosto de saber primeiro um pouco da história da pessoa. Então eu queria conhecer um pouco da Rosemary, da que ela nasceu. Você veio de Joinville a Blumenau, 2 horas de viagem para vir aqui no programa. Você vê um pouco da tua história, da que você nasceu, família, etc. Então, eu sou de Joinville, né? Eu tenho 50 anos, tenho um filho de 24 anos. E a Rosemary, ela nasceu já desde a maternidade com uma suspeita de coração grande. Eu acho que eu tenho coração grande hoje mesmo. Bom, isso é bom, né? Coração. Mas com 3 anos de idade, essa menina, ela comeu pipoca. Ela morava com os avós, né? Você morava com os avós? Eu morava com os avós, com meus pais também, né? E assim, a minha mãe conta a minha história. E assim, a vida da Rosemary está muito focada com uma doença pulmonar, né? Então, ela comeu pipoca e durante aquela noite ela começou com febre. Aí, desde ali, ela teve várias pneumonias de repetição. Aí, com 6 anos, amígdalas. Então, fiz a cirurgia da retirada das amígdalas, né? Mas não... E se nós estamos falando de outro ano, de um mundo mais, né, mais longe, um tempo em que as detecções de doenças eram mais difíceis por aí, né? E assim, hoje, olha quantos Tua exames... Tua família trabalha com o quê? O meu pai sempre foi construtor, trabalhou com a construção civil, e a minha mãe sempre foi balconista numa loja. Então tinham lá uma condição de vida boa. Sim, sim. E podiam pagar médicos para poder olhar isso aí, mas mesmo assim olharam errado. Viram que era amígdala. Sim, e assim, a gente trabalhava, dependia na época, era o INPS, né, que a gente tinha, né? Nem sei se seria NPS naquela época, Era INPS. E assim, a gente, olhando para os dias de hoje, nós temos tomografia de ponta e tal, né? Eu sei que bati muito raio-x na minha época de criança, muito. E assim, tirei, né? Com 6 anos, a minha mãe prometeu uma boneca depois que eu saí do centro cirúrgico. Eu só não podia falar, porque senão ia sangrar um pouco, né? E com 8 anos, o negócio ficou mais pesado para mim. O médico foi trocado de médico, tudo. Aí o pediatra falou para minha mãe assim que meu pulmão esquerdo não trabalhava mais e que eu tinha que fazer uma cirurgia de grande porte, senão eu não iria chegar até os 15 anos de idade. E como, até interrompendo, mas como é que isso atrapalhou o teu estudo? Você conseguiu frequentar a escola normalmente ou essas doenças não te permitiram uma coisa... Assim, quando eu tinha pneumonia, né, muitas infecções pulmonares, a gente acabava pegando atestado, né? A escola sempre compreendeu muito bem, eu sempre estudei em colégio estadual, então sempre eu não tive problema quanto a isso, né? Eu acho que... Mas só faltava muito? Faltava bastante, sim. Embora a doença não fosse contagiosa, né?
Ela era um Não. desses só que te impactava e tu não podia participar. Isso, né? Porque quando tu tem uma pneumonia, te debilita muito, né? E assim, eu era muito magra, muito, sabe? Aí com 8 anos, eu tive que fazer a primeira lobectomia pulmonar, né? Que é a retirada do... Aí eles tiveram que retirar o lobo inferior esquerdo do meu pulmão, porque ele estava secando, ele não trabalhava mais direito, e tudo indica que era daquele grão de pipoca, talvez que eu tinha aspirado naquela noite com 3 anos de idade. Só que assim, Minha nossa. ninguém tinha percebido isso lá em casa. Né? Só que a minha mãe conta daquela história, porque naquela noite a gente comeu pipoca, né? E como até hoje, tá? Não deixei de come comer pipoca pipoca, né? Mas me traz essas Ou nós vamos lembranças. chegar à conclusão que não é para comer pipoca, não é? Não. E assim, aí eu com 8 anos fiz essa cirurgia. Eu passei muito mal depois da cirurgia também, porque eu vou contar como os médicos me falavam que o pulmão tinha parado de trabalhar de novo. Aí eles faziam aquela tapotagem, né, que eles batem no nosso tronco aqui, aí eles tinham que voltar a trabalhar com a fisioterapia para que não precisasse ser operada novamente. Assim, eu tenho pena de mim mesma, assim, quando eu vejo uma criança hoje com doença pulmonar, eu sei, assim, que é muito difícil para uma criança, né, que tem alguma história assim. A pessoa já nasce com a deficiência pulmonar? Ou você sabe disso? Ou você adquire? Você teve os 3 anos que Sim, sim. nasce já meio... Tem doenças congênito? que sim, tem doenças que podem. Mas no meu caso, ela até pode ser uma coisa genética, mas assim, parece que não é o caso. Eles nunca conseguiram falar assim, Rose, você tem a bronquiectasias, que é o nome da minha doença, por causa disso e daquilo, tá? Existem outras doenças que podem levar também a bronquiectasias. Aí como eu cresci, né, eu tive que fazer muita natação, fiz natação por 6 anos. Eu não gostava muito, mas assim... Mas a natação é um incentivo para girar o pulmão e fazer ele funcionar. Assim, você com um pulmão só. Não, eu só tirei a parte inferior, né? A parte inferior, certo. né? Do lado esquerdo. E assim, eu não era... Tu tem uma condição de uma doença pulmonar, assim, eu tinha falta de ar, tudo. Então, a gente tem dificuldade de fazer uma educação física, né? Natação. Na época eu tinha que treinar a natação, né? Eu não participava em competição, mas eu tinha que fazer parte para aumentar meu tórax. Você está falando de adolescência ou já mais... Eu tinha uns 13, 14 anos na época, né? Aí depois eu comecei a trabalhar. Trabalhar onde você foi trabalhar? Eu comecei na ICO Comercial. Lá em Joinville. Lá em Joinville, né? E hoje é Ferramentas Gerais, né? E assim, eu gostava muito de trabalhar lá, porque foi assim, meu primeiro emprego de carteira registrada. Eu trabalhei 8 anos de carteira de trabalho mesmo, né? E depois eu tive que me afastar, porque a minha doença se agravou bastante. Mas você faltava muito também por causa disso? Eu faltava para ir para consulta, mas assim, eu não ganhava muito atestado, sabe? E eu também não gostava de ficar faltando, né? Então, eu fazia muito uso de antibiótico. Às vezes eu tinha que ficar internada, às vezes tinha questão de isolamento, porque o que é a bronquiectasia? É a dilatação do brônquio, né? Para explicar assim de uma maneira fácil, quando a gente, vamos supor, pega um resfriado, né? A secreção desce para o pulmão. Quando você vai tossir, você tem um elástico, né? Então, você vai tossir, você vai, com essa elasticidade do brônquio, você vai conseguir expectorar. Quando você tem bronquiectasias, esse brônquio é dilatado, então você não consegue fazer isso. Então, é uma questão, muita fisioterapia para você poder expelir essa secreção. E nesses sacos, ele vai acumulando bactérias. E onde que está todo o problema? Isso, daí assim, aí onde às vezes o antibiótico oral não faz efeito, você vai ter que internar, fazer um tratamento venoso, e quando o antibiótico já não resolve mais, aí eles vão ter que fazer a lobectomia, né? A minha bronquiectasias, graças a Deus, assim, eu posso falar que ela é localizada. Então, assim, ela está localizada em um lobo tal, então dá para tirar aquele lobo. Só que tem pacientes que têm bronquiectasias todas espalhadas, tem saquinhos pelo pulmão inteiro, então não tem como. Então, assim, o paciente acaba tendo que ir para uma fila de transplante. Você acha que você teve uma vida sofrida em cima desse problema
Mas trabalhou de 8 anos na ICO e Sim. depois foi trabalhar em outro lugar ou parou? Aí, assim, eu trabalhei 8 anos seguidos, daí eu peguei uma bactéria Pseudomonas, né? Ela é uma bactéria bem forte, uma bactéria hospitalar, né? Pela tua própria fragilidade. É isso, a gente, quem tem bronquiectasias, ela tem a condição de pegar muito Tem, fácil certo. essas bactérias, né? Aí você parou. Aí eu tive que me afastar durante 16 anos do trabalho. Eu fiquei 16 anos 16 em anos. auxílio doença. Você ficou encostada pelo Seguro Social. Isso, foram Encostada 16 16 anos. 16 anos. Sofrendo um pouquinho pelo problema que tinha. E assim, esses 16 anos, porque assim, eu tinha infecções, assim, era quase todo mês eu estava no antibiótico. Então, assim, se eu não cuidasse, eu ia perder mais uma parte. Tua vida social também foi super afetada. Sim, porque com 22 anos, quando eu trabalhava na ICO comercial, eu tive que fazer outra cirurgia. Aí eu fiz a lobectomia do lado direito, aí eles tiraram o lobo médio direito. Então, eu perdi parte de cada pulmão por Sim. causa dessa doença. Então, e as infecções continuaram, eu tive que fazer a cirurgia da sinusite, né? Porque a sinusite também atrapalha muito, né? A parte pulmonar. E daí eu parei de trabalhar e assim, o que eu fiz, né? Agora eu comparo com a Covid. Eu me afastei, quando eu parei de trabalhar, eu me afastei também do comércio, do shopping, de pessoas que tinham Você perdeu resfriado, amizades. gripe, né? Eu não perdi a amizade, mas pelo contrário, assim, ó, os meus amigos, quando eles tinham algum resfriado, alguma gripe, eles não vinham me visitar em consideração Com à medo minha doença, sabe? Então, acaba de alguma maneira prejudicou um pouco o relacionamento. sim. Mas se me permite, você falou que tem um filho Eu tenho um filho de 24 24 anos. Sim. E ele tem um problema desse. Não. Graças a Deus. Então não. ele não tem nenhum problema disso, então necessariamente Não é para ser não é para ser genético, não. congênito Não. negócio com o filho. Vai bem e tal. O filho, o nome dele? É Alexandre, tá namorando com a Júlia, sabe? Ele está fazendo educação física, né? Ele vai terminar no que vem a faculdade, faz esporte, dá aula de vôlei. Então, assim, é uma pessoa que também está abraçando o voluntariado, né? Então, ele trabalha, faz projetos também em escolas, com as crianças. Por causa de ti, ele buscou essa inspiração de ser voluntário? Na verdade, sempre convidei para ele trabalhar comigo e não deu certo. Mas quando eu vi que ele puxou a área de voluntariado de uma área que ele está gostando, sabe? É assim, a gente fica muito feliz como mãe. Show de bola. A gente é exemplo, né? Tá aí um pouco da história da Rosemary, uma história sofrida em função de uma doença que surgiu lá na infância, né? Sim. Agora vamos falar no segundo bloco sobre a fio da vida, né? Porque com todo esse sofrimento, às vezes a gente pensa, não, poxa, a pessoa desiste, né? Mas não, a pessoa pega, cria forças e vira uma empresária voluntária, né? Uma pessoa que empreende em favor dos outros. Segundo bloco, nós vamos continuar falando um pouco aqui com a Rosemary sobre a Fio da Vida, uma associação importante para quem tem esse tipo de doença. Não sai daí, eu volto já, é Pai e Bola.